Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de grego. Eu convido vocês, sejam muito bem-vindos. Vou mandar um abraço especial para os meus alunos do Seminário Presbiteriano. Nós não podemos estar presencialmente, mas estamos aqui usando essa ferramenta tão importante. Você que está me assistindo, um abraço também caloroso e fraternal. Nós estamos chegando hoje à última aula do tempo futuro. E o tempo futuro nos põe algumas condições. Então, hoje eu quero mais uma vez ser usado por Deus para organizar o seu pensamento. Primeira coisa que você tem que saber, as perguntas, né, que você tem que fazer. Primeira coisa, o verbo é regular ou irregular? Primeira pergunta. Segunda pergunta, dentro dos regulares, termina em vogal ou em consoante? Se for irregular, aí vai ter outra orientação. O que você vai fazer no futuro? No ativo e no médio, você vai acrescentar o sigma entre a raiz e a terminação pessoal. Então, se for o sigma acrescentado a uma raiz de vogal, que termina em vogal, muito tranquilo. Você acrescenta o sigma, a vogal não tem problema nenhum. Agora, se for uma consoante, aí tem aquela tabela que nós vimos na aula passada. Aí você vai fazer as fusões, ou chamadas modificações. Ou seja, aí você vai consultar aquela tabela e vai ver como é que vai ficar a nova raiz de futuro. E você vai usar essa raiz com sigma para o ativo e para o médio, futuro ativo e futuro médio. E quando é o futuro passivo? Aí não é mais o sufixo temporal sigma. Você vai usar o sufixo temporal theta, eta, sigma. E aí você vai fazer a mesma pergunta. O verbo termina em vogal? Acrescenta theta, eta, sigma. O verbo regular termina em consoante, aí você vai ter o quê? Modificação, porque vai ter um encontro de uma consoante da raiz do verbo com o quê? Com o sufixo temporal theta, eta, sigma. Então você vai juntar o theta com uma consoante que vai fazer parte da raiz do seu verbo. E aí vai ter uma tabela de modificações. Dá para entender? O futuro é assim. E uma coisa muito boa que eu quero dizer para você, você aprendeu bem o futuro, você vai aprender bem o auristo. Tá? Não estou dizendo que você, se tiver alguma dúvida aqui, nós temos dúvida até hoje. Tá certo? Então, se o verbo é regular, tem duas possibilidades. Ele pode começar em vogal ou em consoante. Se for a voz ativa e a voz média do futuro, você vai acrescentar o sufixo sigma. Se for o verbo em vogal, acrescenta o sigma sem problema entre a raiz e entre a terminação pessoal. Se for terminado em consoante, tem a tabela de modificação do sigma com essa consoante. Vai se fundir. Se for isso na voz ativa e na voz média, se for a voz passiva, vai acontecer o quê? Você vai fazer a fusão. Se for vogal, você vai acrescentar theta, eta, sigma, ali com aquela vogal da raiz do verbo, beleza? Sem problema, não vai ter modificação nenhuma. Agora, se a tua raiz for em consoante, o que é que você vai fazer? Vai haver um encontro da consoante com theta. Aí tem o quê? O quadro. E hoje nós vamos dar um quadro ampliado para você. Esse quadro vai conter desde o presente, depois o futuro ativo, o futuro médio, futuro passivo e as traduções respectivas. E a mudança que nós vamos ver hoje, que é o foco desta aula, que é o quê? Do passivo, futuro passivo. Tá ok? Então, convido você a que você possa realmente fazer parte dessa caminhada que é maravilhosa. Então, nós vamos nos colocar aqui no cantinho, ok? E vamos lá para a nossa tabela, para a nossa aula. Vamos lá voltar. Deixa eu voltar aqui. Então, esse é o objetivo. Modificações, relembrar,
tempo futuro ativo e médio. E vamos ver as novas modificações com a voz passiva e vamos fazer muitos exercícios. Os exercícios de modificação, 270, o parágrafo, e os exercícios de voz passiva, 278. Preste atenção. Vamos logo para o 270. Mateus 1, 21. Autós, gar, sócei, ton laon, auton, autu, na poton, hamartion, auton. Então, autós, ele, porque sócei, sozo, que a raiz verbal é sode. Tá ok? Então, você viu a raiz verbal é sode. Com o sigma, o delta caiu, sócei. Então, terceira pessoa. Ele, porque, será, o quê? Ou salvará, perdão. Sozo é salvar. Sócei salvará o povo autu dele apó dos seus pecados. Tom hamartion auton, ou dos pecados deles. Mateus 1, 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu pus aqui antes a tradução literal e você pode acompanhar depois, com calma. Eu vou dar uma andada mais rápida porque nós temos muita coisa hoje. Lempsesthe, dinami, kai essesthe, mu martires. Então, ó, lambano é um verbo que não é regular, é irregular. Então, o futuro dele aqui vai dar o quê? É um futuro que ao mesmo tempo é um verbo depoente do lambano. No futuro é depoente. E aqui também o verbo eimi, no futuro, é um verbo depoente. Ou seja, o que é um verbo depoente? É um verbo com cara de médio passivo, aqui, segunda pessoa do plural do médio passivo, mas o sentido é ativo. Então, como é que nós vamos colocar aqui? Lambano, né? Então, aqui no futuro, recebereis poder e sereis de mim testemunhas. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Que está aqui, ó, 1,8. Você pode ver depois. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. 1 aos Coríntios 3, 14. Misthon lempsetai. Lambano de novo aqui, ó. Ó, a mesma raiz, que é uma raiz, o quê? Raiz irregular. Só mudou o etai aqui do es-fe. Então, etai é o quê? É terceira pessoa do singular. Aqui fica o quê? Salário receberá. Então, receberá um salário. A tradução. Aqui, ó. Ele receberá salário. Pode colocar um salário também. Não tem problema. Kaitutu ho theos humin apocalipse. Veja. Cai e este Deus, né? Humin, a voz revelará. Ou este ou isto. Tá? É isto que é neutro. E isto Deus vos revelará. Ou seja, Deus vos revelará isto. A tradução aqui, Filipenses 3,15. E isto vosso Deus revelará. Pistos de, tá vendo? A voz, ou vos, né? Revelará a voz, ou vos revelará, no estilizado. Pistos de estin ho kyrios, hos philaxei, rimas, apotu poneru. Pistos, fiel, porém, é o Senhor. Aqui é um pronome relativo, então o Senhor se repete aqui, a gente não vai falar o Senhor de novo, então fala o qual ou quem. O qual, filaxei. Está no futuro, é filaço. Agora, qual é a raiz verbal dele? Você sempre tem que ver, dentre todas aquelas coisas que eu falei, outra coisa. Depois você vai ver que o verbo, se é em vogal terminando a raiz, se é em consoante,
No caso de consoante, você tem que ver qual é a raiz verbal dele. Ok? Raiz verbal desse é filac. Filac, com sigma filaxei. Então, o qual guardará a voz apó de quê? Do mal. Apó. Se lembra? O apó pede o quê? Um genitivo. Então, tradução. Fiel, porém, é o Senhor. Porém, o Senhor é fiel, o qual vos guardará do mal. Isso é maravilhoso. Vamos para a letra F aqui. Agora, fazer o oposto, do português para o grego. O apóstolo batizará aquele fiel no rio. O apóstolo, o apóstolos. Batizará, baptisei. A raiz de baptizo é baptide. Com sigma cai o delta e o sigma fica. Baptisei, batizará. Ekeino, aquele, que vem de ekeinos, pronome demonstrativo. Ekeinon, que está no caso acusativo. Então, batizará quem? Né? Aquele fiel, piston, aonde? No rio potamos, no rio em, que é a preposição de localização. Então, e não há deslocamento, em to potamo, porque pede o dativo, em to potamo. Então, ro apóstolos baptise keinon piston en to potamon. Os fariseus perseguirão os filhos de Deus. Então, os fariseus, roi, farisai, oi. Como é que é o nominativo singular? Farisai, os. E o plural, farisai, oi. É o mesmo de logos. Então, logos, nominativo singular. Nominativo plural, logoi. Os fariseus perseguirão. Perseguirão é dioco. Então, dioco, dioque, com sigma, xi. A modificação fica xi. Dioxusim, que é a terminação para a terceira pessoa do plural. Então, os fariseus perseguirão. Os fariseus... Ro farisaioi dioxusim, o que? Os filhos de Deus. Tus ruius, está no acusativo plural. Que filhos são esses? A origem deles é divina, de Deus. Tu, feu, está no genitivo. E a última aqui dessa parte, guardaremos a lei do amor? Uma pergunta. Então, guardaremos, filaço está no presente. A raiz verbal, a pergunta qual é? Filaque, terminada em consoante. Acrescenta-se o sigma para a voz ativa. E para a voz média também. Aqui pediu voz ativa. Então, filaxomen, nós guardaremos. Guardaremos o quê? Acusativo, tonomon, a lei. E que lei que é essa? Deixa eu colocar aqui o cabo, senão a gente vai ficar sem essa lei. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Desculpe aí. Porque o cabo aqui para a bateria não acabar. Então, guardaremos a lei do amor. Filaxomen tonomon tes agapes. Que agape é o mesmo de eirene. Primeira declinação do feminino. Tá aí do genitivo singular. Tes agapes. Filaxomen tonomon tes agapes. E o ponto e vírgula, que no grego é o nosso ponto de interrogação. Preste atenção agora nessas três frases, né? Ou seja, aqui cai, nessas três orações, cai profeteu susim. E eles profetizarão, tá no futuro. Olha o sigma aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou até grifar de amarelo, tá vendo? Então aqui tá o sigma. Por que ficou fácil? Porque o verbo é profeteuo, terminado em vogal. Acrescentei o sigma e é aquilo que eu falei no início.
Estou repetindo, eles profetizarão. Ficou muito fácil. Olha o sigmazinho aqui. Porque o verbo é terminado em vogal. Agora, 1 Elias 24:14, que eu modifiquei de Mateus 24:14. É uma brincadeirinha. Kairo apóstolos kirixei, tuto to evangelho en rolê te oikumene. Veja aqui, rolê é o adjetivo rolos, rolê, rolon. Então, estou aqui no feminino. Enrolê é o que? No mundo no inteiro, no todo. É o todo. E oikumene é o que? Oikumenes, que está no genitivo, e re, que é o que? O artigo feminino. Então, é um substantivo feminino. Te oikumene, que é o mesmo de eirene. Ok? Kairo apóstolos. Então, veja, e o apóstolo pregará, kerixei. Veja que essa raiz está aqui, ó. Kerike. Então, por isso que o queriço, a raiz verbal dela é kerike. Aí fica kerixei, capa com sigma. Por isso que ficou kerixei. Então, e o apóstolo pregará este evangelho em toda a terra, ou em todo o mundo habitado. Mateus 24:14, o original, que eu mudei acima, kai kerir fesetai. Olha aqui agora, o queriço, o kerixei, o que virou? Kerir fesetai. Tu evangelium en rolê te oikumene. Mesma coisa, eu faço aqui aquelas chamadinhas. E este evangelho será pregado, está na voz passiva, e etai, está na terceira pessoa. O evangelho será pregado. Então, o evangelho, ele é o quê? Ele é o sujeito que está sofrendo a ação e não praticando a ação. Tá? Então, este evangelho será pregado em todo o mundo habitado. Agora veja, querir fesetai é o futuro, tá? Do indicativo passivo do verbo queriço, que tem a raiz querique. Então, capa vai se juntar com esse aqui, ó. Com feta, com eta e com si. O capa, o que vai virar? O ri. Aí você está perguntando, mas como é que eu vou saber disso? Calma, a gente vai chegar lá. E vamos chegar bem, prometo para você. Veja aqui a diferença entre as três orações, então. Primeiro, profetel tem o quê? Raiz terminada numa vogal do verbo, acrescenta o sigma, vai ter a voz ativa. No caso, é o que nós usamos a voz ativa, mas poderia ser para a voz média também. E na oração B, o tempo futuro ativo, mas terminado no quê? Uma raiz num verbo com a raiz em consoante. Querique, com sigma fica querixi. E no caso nós usamos querixei. E na última, o mesmo verbo querique, sendo que aqui eu quero na voz passiva, então tem que colocar o sufixo da voz passiva que eu falei, feta, eta, sigma, tá ok? Aí fica querir, fe, setai, tá aqui, ó. Dá para entender isso? Então isso é muito importante. Aqui, ó, o capa se transformou no ri. Por que houve isso? Porque o capa ele vai ter uma fusão com feta. É o que nós vamos ver agora no quadro. Antes de ver esse quadro, lembrando que a gente está no futuro, que no tempo futuro a gente vai usar o sigma para voz ativa e voz média, que é o sufixo temporal. Aqui, por exemplo, aculso sim. Aculsim, presente do indicativo. Para ter o futuro, acrescenta-se aqui o que? O sigma, aculso sim. Vou ter o futuro. Então, aqui, eles ouvem. Aqui, eles ouvirão. Veja, e o caminho aqui que nós demos no início, as perguntas que você tem que fazer. Verbo, que verbo é? Regular ou irregular? Se for verbo regular, segunda pergunta, tem terminado em vogal ou terminado em consoante, a raiz?
E se for irregular, a raiz é totalmente diferente. Então a gente tem que consultar uma tabela própria. Se for vogal, a gente acrescenta o sigma, né? Quando for no ativo e no médio, acabou o problema. Igual aqui, ó, acuso sim, fica muito fácil. Agora, se for consoante, como no caso aqui, ó, querique, veja, acrescenta o sigma, fica querixei, porque terminou em consoante. E se for vogal e eu quero a voz passiva, o que é que eu vou fazer? Feta, eta, sigma. Acrescenta o feta, eta, sigma, beleza, entre a raiz do verbo e entre a terminação, pessoal. E se for consoante, vai ter mudança, como teve aqui no querique. Aqui, ó, o feta fundiu com capa e o capa virou o que? O ri. E mantém o feta, eta, sigma. Tá aqui, ó. É o que nós vamos ver agora, né? Exatamente no quadro que nós vamos explicar. Só um exemplo aqui, acurso, terminado em vogal, sigma. Aqui, se for em consoante, querique. Não, é apocalipse, terminado em pi. Então fica psi. Apocalipso. Então, cuidado, nem sempre a raiz que está aqui é a raiz verbal. Raiz verbal é outra, pode ser outra. E o baino, veja o baino, eu me movimento. Olha a raiz de futuro dele, é totalmente irregular. Não segue aqui. Então, besomai, olha só como é diferente. Então, agora, a pergunta é, quando as raízes são em consoante, analisando só as raízes com consoante, acrescenta-se o T, θ, eta, sigma, como elas vão ficar? Nós temos um quadro aqui. Então, nós vamos apresentar esse quadro, ampliar esse quadro. Na verdade, é isso. Nós vamos ampliar esse quadro. Deixa eu colocar aqui. Ampliar aqui a minha figura. Então, nós vamos colocar esse quadro. É o quadro que nós vamos colocar as consoantes, que vão fazer a fusão, as consoantes que terminam os verbos, são 9 no grego. E nós vamos colocar o sufixo temporal do futuro no passivo, feta, eta, sigma. Mas antes disso, a gente vai fazer a fusão disso. Depois nós vamos colocar o tempo no presente, o verbo no presente. Depois no futuro, nós não vamos repetir com sigma, já vamos dar direto. Vamos dar a raiz verbal, que depois de você analisar, o verbo termina a raiz dele em consoante. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o θ, eta, sigma. Agora eu preciso saber qual vai ser a fusão final disto. E é o que nós vamos fazer agora. Em cada fase dessa nós vamos dando a tradução, tá ok? Então vamos com calma, vamos chegar com calma e vamos estar trazendo, deixa eu ver aqui, foi mais aqui. Então, nós vamos aqui para o nosso texto, tá ok? Daqui a pouco eu volto para lá. Vamos ver aqui esse quadro. Veja, esse é o quadro. Nós vamos aqui, então, nesse quadro. Veja, nas colunas consoantes, aqui o sufixo temporal do passivo, θ, eta, sigma. Aqui a modificação, o presente, como é que é, a raiz verbal, por exemplo, blepo, blep, o futuro ativo com sigma, o sigma com pi vai dar bleps, e com a terminação pessoal da primeira pessoa do singular, blepso. Futuro médio, blepse,
e o final, omai. Agora, quando é o passivo, nós vamos mudar para cá, ó. Por quê? É o sufixo temporal de passivo. Então, as consoantes tem as labiais, pi, beta, fi. As dentais, tal, delta, theta. E as palatais, kappa, gama, ri. Ok? Então, aqui, quando nós formos juntar, por exemplo, blep, beleza? Termina em pi, a raiz termina em pi. Então, pi mais theta, eta, sigma. Como é que vai ficar? Blep, fi, thes. Aqui, ó. Ble, fi, the, so, mai. Terminação. Então, aqui no meio, ó, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. É essa aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Fi, thes. Fi, thes. Ble, fi, the, so, mai. Eu serei visto. Se terminar em beta, por exemplo, nib, do nípito, ou seja, lavar, nib, o beta com theta, eta, sigma, fica fi, theta, eta, sigma. Aqui, ó. Ni, fi. Veja aqui, ó. Vou grifar. Tá vendo? Então, aqui eu vou ter o ni. Agora, ao invés de nib, é ni, fi, the, so. E o final, o omai, que a gente já conhece. Eu serei lavado. Agora veja, uma exceção aqui, grafo. É graf a raiz. E aqui vai ficar grafi, o θ cai, porque no futuro o grafo é irregular. É uma característica do grafo. Grafessomai, em vez de grafissomai. Eu serei escrito. Olha agora aqui, tal, delta, theta. Eu tenho do delta e do theta. Do tal não tenho um exemplo aqui. Baptizo, vai ser baptide. Peitho, peice. Então essa é a raiz verbal. Termina em consoante, termina em consoante. Olha aqui o delta, delta com theta. Fica, ao invés do delta antes do theta, vai ficar o sigma. Então fica sigma, theta, eta, sigma. Então bapti, aqui vai ficar agora, vai ficar exatamente esse encontro aqui, ó. Tá vendo? Batisthesomai. Sigma, theta, eta, sigma. Eu serei batizado. E o pei, em vez de ser peife, vai ser o quê? Vai cair o theta com theta. Vai dar sigma. Sigma, theta, eta, sigma. Vai ficar o quê? Peithesomai. Aqui, ó. O mesmo aqui, ó. Sigma, theta, eta, sigma. Aqui, ó. Sigma, theta, eta, sigma. Eu serei persuadido. Agora, olha esse aqui. Dioco, ago e arro. Dioco, raiz verbal dioc. Ago, ag. E arro, arre. Veja. Dioc. É esse exemplo aqui, com capa. Capa com theta. Vai ficar o ri. O gama do ag com theta vai ficar ri. E o ri com theta vai ficar ri. Então, o sufixo se torna agora ri, theta, eta, sigma. Por exemplo, dió. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês enxergarem. Vou colocar em amarelo. Olha lá. Diorthesomai. Eu serei perseguido. Está na voz passiva. E esse outro aí?
arfesomai. Mesma coisa, ó. Em vez de ag, vai ficar o arfesomai. Eu serei conduzido. Que vem do ago. E o arfesomai. Eu governo. Aqui, ó. Ri, theta, eta, sigma. Tá ok? E aqui eu ponho os exemplos, cada aqui do presente, raiz verbal. Depois de você fazer aquelas perguntas do início que eu fiz, você tem que perguntar qual a raiz verbal do verbo. Ele é que vai determinar a fusão que você vai ter. Por exemplo, blep, blep. Aqui, ó, futuro ativo sigma, blepso, que a gente viu na aula passada, blepsomai, que é a mesma para o médio, a mesma raiz do ativo vai para o médio. Mas para o passivo, aqui, ó, blefe, thesomai. Por quê? Blep entra aqui, ó, pi com theta, eta, sigma. Se você não colocar o theta, eta, sigma, ele não está dizendo no grego que é uma voz passiva do futuro. Então fica a modificação aqui, ó, blefe, thesomai. Eu serei visto. Espero que você esteja entendendo. Tá vendo? É dar os passos. Não é inventar nada. A palavra é grande para você, mas é uma palavra... Deixa eu voltar aqui para a tela grande. É uma palavra que tem uma lógica, uma montagem. Cada tijolinho desse vai montando essa palavra. Se eu quero ativo médio, para o futuro eu vou acrescentar o sigma como sufixo temporal. No ativo médio do regular, verbo regular. O irregular o nome já diz, tem uma raiz diferente. Mas as outras têm a raiz regular. Então vou ver se é o quê? Vogal, acrescento o sigma, tranquilo. Se é consoante, eu faço a fusão. Tem o quadro da semana passada, da aula passada. Agora, se eu quero a voz passiva do futuro, eu não vou acrescentar o sufixo sigma. Vou acrescentar o sufixo temporal theta, eta, sigma. Theta, eta, sigma, se o verbo regular com vogal, theta, eta, sigma, tranquilo. Se é consoante, eu tenho que ver qual é a consoante. Eu tenho que ver como é que eu vejo essa consoante? Olhando a raiz verbal do verbo. Olhei. Qual é a letra, a consoante que está terminando esse verbo? Vai se juntar com theta, eta, sigma. E aí você vai ter que fazer o quê? O contato com a tabela para ver a fusão. Aí depois dessa fusão vai ter um novo sufixo. Aí você acrescenta as terminações. Então é isso que a gente está fazendo, tá ok? Vamos voltar lá para a nossa aula aqui na telinha, não é? Modificações do futuro, que eu coloquei aqui da aula passada, eu achei por bem colocar esse quadro que é muito bom. Por exemplo, ago, se for médio e se for ativo e médio, perdão, fica axi, axo. Se fosse médio, axomai. Apocalipto, a gente viu agora há pouco, apocalipso. E se fosse médio, omai. E assim por diante. E tem uns verbos aqui que são verbos o quê? Irregulares. Ó, gnosco, conheço. Olha como é aqui, né? No futuro, gnossomai. Então é um verbo depoente e tem valor que ativo. Então conhecerei. E assim por diante, tem vários. Olha o verbo, por exemplo, a gente vai usar aqui oral, que é vejo, também como blepo. Olha como é no futuro. Verei, opsomai. Veja que esse verbo aqui, opsomai, é o quê? É o verbo oral no futuro, que é um verbo irregular. E é um verbo depoente também. Tá ok? Então isso é muito interessante. Irregularidades no futuro, no segundo, futuro passivo, que é chamado segundo futuro também. Veja, acuo.
Você vai ter no futuro passivo. É muito engraçado. A gente pensa que é acul fez somai, mas não vai ser acus fez somai. Por quê? Porque isso aqui é o que? O acul no futuro passivo é irregular. A gente tem que se acostumar com isso. Olha o balo. A gente poderia pensar bal fez somai. Não é. Blé. Já muda aqui o lambda pula para cá no lugar do alfa. O eta entra. Blé fez somai. É totalmente irregular. E a gente vai ver que o equibalo também. Então, se fosse aqui, equible fe somai. Olha o lambano que eu falei. Lamban fe somai. Não é assim. Lempse, lemfi fe somai. É o lambano. E os outros também aqui. Olha o grafo aqui, ó, que nós vimos. Olha como é. Grafe somai, ao invés de grafithesomai. Por quê? É irregular. São aquelas perguntas que eu tenho falado no início que você tem que fazer. Que eu vou repetir no final, tá ok? De novo, para que a gente guarde. Vamos ver agora aqui um pouquinho o vocabulário. Tesauros, tesauro, ro, tesouro. Rea ecumene, mundo habitado, que nós vimos agora há pouco. Ro, órfanos, órfano, que é a mesma raiz é a mesma família do logos. E aqui dois exemplos que a gente vai ver sobejamente no grego 3, que é o que? Hopistelon, o crente, repistelsa, a crente, que é o que? Os particípios, mas ele só está dando a título de curiosidade. Vamos agora para a parte final da nossa aula, a resolução desses exercícios. Vamos lá. Salmo 146, 9. Aleluia. Lembrando, meus irmãos, deixa eu colocar a tela cheia aqui. Não existe aleluias, ok? É aleluia. Não existe aleluias, é aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Não fale aleluias, que dói no ouvido. Veja, aleluia, Kyrios, filassei, órfano. O Senhor, filassei, está no presente, está vendo? Filasso, filassei. O Senhor guardará o órfão, protegerá. Aleluia, o Senhor guarda, guardará não, guarda, viu que está no presente. O Senhor guarda o órfão, está aqui. Mateus 8,12. Roide ruioi tes basileia equiblefesontai. Ó, equibalo aqui, ó. No passivo. Eis to escotos. Os, porém, filhos do reino, tes basileias. É o mesmo de oikia. Os, porém, filhos do reino, equiblefesontai. Então, equibalo no passivo serão o que? Expulsos ou lançados fora. Eis to escotos. Na direção de onde? Olha a preposição. Eis to escotos. Para onde? Para as trevas. Lembre-se, esse aqui é um neutro, viu? Da terceira declinação, que a gente ainda não viu. Então, Mateus 8,12. Porém, os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas e serão expulsos para as trevas. Deixa eu dizer uma coisa aqui com a tela cheia para vocês. Veja. Oh, Senhor. Por que eu parei? Equibalo é o mesmo verbo usado para expulsão de demônios e é o mesmo verbo usado quando Jesus fala: roguem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Significa o quê? Deus vai expulsar pessoas da sua vida comum para pastorear o seu rebanho. Já viu como é que o pastor é?
ele é expulso pelo Senhor da sua vida cotidiana para pastorear as ovelhas que estão carentes de cuidado. Lucas 18, 22. Exeis thesauron, nós acabamos de ver thesauros, entois uranós. Né? Dois aqui, ó, thesauros, uranós. Dois da raiz de logos. Exei é o erro mais o sigma, que vai dar o xi. Exeis, segunda pessoa, tu tereis o quê? Um tesouro, aonde? En, e pede o dativo, plural, nos céus. Tu tereis um tesouro nos céus, que é a tradução. Tá ok? Tá aqui, ó. Tereis um tesouro nos céus. E aqui, ó, do balo eu escrevo, aqui eu explico tudo direitinho, da onde é que vem, né, a forma passiva dele no futuro. Ok? Eu fiz aqui uma explicação, um comentário. Próximo, egozo kai hymeis zest. Esse verbo zao, ele tem duas características. Primeiro, ele é um verbo contracto. Junta o alfa com o ômega. O zao, da zo. Nós já vimos algumas aulas atrás. Você pode encontrar no canal. Hymeis zest. E no futuro, o zao é um verbo que? Um verbo irregular. Olha só como é que fica a segunda pessoa. Zest do plural. O éter, você já conhece aqui. Então, eu salvo e zao, não, perdão, eu vivo, né? Zao, vivo. Eu vivo e vós vivereis. É a tradução João 14, 19, tá? Que eu vivo e vós vivereis. Eu ponho todo um comentário sobre o zao, indicação de parágrafo, por que ele chega nisso. Beleza? Então você pode olhar depois com calma, parar essa tela e dar uma estudada. Romanos 5,9. Sophesomethá. De alto é o de a por meio de. Tá? O de a pede o quê? O genitivo. E aqui está um pronome pessoal. De alto. Então aqui houve o quê? De a mais alto. Então você tira o alfa e põe um apóstrofe de alto para melhorar a fonética. Apótesorguês. Então, aqui é o caso, eu também dou uma explicação, que é o que? O sozo. Ele, quando passa para a voz passiva, o que vai acontecer? Ele é irregular, porque era aqui para ter um sigma, mas não tem, porque ele é irregular na voz passiva no futuro. Então, sophesometa. Então, primeira pessoa do plural, nós seremos salvos de alto por meio dele, de que? Então, Deus vai arrancar de nós, essa partícula apó é de saída de algo, de um lugar para outro. Deus vai arrancar de nós o quê? A ira. Que lindo! Jesus se interpôs entre o Pai e nós, e Jesus, pela obra dele, tirou a ira do Pai das nossas vidas. Nós não somos mais filhos da ira. Como é que fica Romanos 5,9? Eu faço também um comentário aqui. Nós seremos salvos da ira por meio dele. Está falando de Jesus. 1 João 3,2. Homoio, autor, e somethá. Então, homoio, semelhante, autor, a ele, está no dativo do autós, e somethá, que é o que? O eimi no futuro. E no futuro ele é um verbo depoente, então ele tem cara de médio passivo. Você vê aqui o omethá, a segunda pessoa, primeira pessoa do plural, sendo que é ativo. Então, semelhante a ele, nós seremos. E aqui, hot, porque ou pois, opsomethá, auton
Kathos estin. Opsomethá. Por isso que eu falei aqui. Cadê ele, meu amigo? Oral. Opsomai. Opsomethá. Nós veremos. Então, voltando aqui. Tá vendo? Por isso que eu falei ali. Que eu ia precisar. Então, semelhante a ele nós seremos. Porque, pois, nós veremos ele assim como ele é. Então, 1 João 3:2. Assim como ele é, nós seremos, pois o veremos como ele é. Que maravilha! Né? E diz no 3 o quê? Vai falar que se purifica a si mesmo todo aquele que tem essa esperança. Você tem essa esperança? Então se purifique de se encontrar com o Senhor, que Hebreus 12:14 diz, sem a santidade ninguém verá a Deus. Diz quem, nós vamos ver depois aqui, mais na frente, o doxasei to onoma su. Então, quem não doxazo, termina em doxazo, sendo que é doxadi, a raiz verbal, termina em delta, com sigma, o delta cai e o sigma permanece. Então, doxasei. Quem não glorificará ou adorará o nome de ti, o teu nome. Então, Apocalipse 15:4 vai ficar quem não glorificará o teu nome. Né? E é um ponto de interrogação aqui. Deixa eu colocar. Ok? Exatamente isso. Nós vamos chegando na letra F para o final da nossa aula. A palavra do Senhor será crida pelos homens. A palavra do Senhor, hologos to kyrio, será crida, está no passivo, e o verbo original é pistelô. Como terminou pistel, que é a raiz em vogal, acrescenta theta, eta, sigma. E o final, etai. A palavra é terceira pessoa do singular. Pistel, the, setai. Será crida pelos homens, que é o quê? O agente da passiva. E como é que no grego a gente indica? Pelo ripó, mais o caso genitivo para o complemento. Ripó, pelos homens, ton anthropon. Então, a palavra do Senhor será crida pelos homens, essa é a tradução. Os fiéis serão libertos pelo Senhor no último dia. Os fiéis, então eu estou substantivando o adjetivo. Roi pistoi, os fiéis serão libertos. Libertar é apoluo. Apoluo. Termina também em vogal. Acrescenta o sufixo de quê? Da voz passiva no futuro. Theta, eta, sigma. Apolu, thesontai. Terceira pessoa do plural, terminação aqui. Então, roi, pistoi, apolu, thesontai, pelo Senhor no último dia. Então, aqui, o agente da passiva é o Senhor. Ripó, antes dele, vem o Senhor no genitivo, ripó, tu, quirio, e aqui no último dia, entes, esrates, remeras. Lembrando que aqui está no atributivo. Lembram disso? Com certeza vocês vão lembrar. Então, no último dia, eu ponho a preposição de localização, não tem deslocamento nela, e no dativo o restante. Tes, esrates, remeras. E agora, vereis a glória do Senhor na vinda de Cristo, a última oração. Veja, vereis a glória. É o blepo. Aqui eu vou voltar lá nesse trabalhão todinho porque eu quero que você aprenda. Veja, blepo. A raiz verbal blepe tá aqui. Pi com theta, eta, sigma. Fica fi, theta, eta, sigma. Olha aqui, ó. Ble, fi,
blephesomai, eu serei visto. Então, blephese. Vamos ver qual a terminação que vai usar lá. A última aqui, ó. Vereis, vós, né? Então, blephese, esfe, que é o vós. Então, blephesesfe, tá quase um nó na língua. Tendoxan, a glória, doxa, tendoxan. A glória de quem? Do Senhor, tu Kyrio. Na vinda de Cristo. Aí na vinda o que? Aí vai vir tudo aqui no dativo. Veja, aqui na frente, né? Ou seja, a vinda. Vem o que? Parousia, que é mesmo de oikia. Então, te parousia, com iota subscrito, mostrando que é um dativo. Agora, a vinda de qualquer um, não, de Cristo. Tu, Cristo. Está aqui. E nós terminamos a nossa lição. Deixa eu voltar aqui para a tela grande para conversar, finalizar com vocês. Veja, então, essa lição fechou o tempo futuro e fechou também o curso de grego 2. Então, nós vamos voltar em grego 3 e em grego 1 também, futuramente, o mais breve possível. Tá ok? Vamos ter um intervalo aí, talvez de mais de um mês, para nós voltarmos às nossas aulas. Eu espero que você tenha aproveitado, foi um tempo muito precioso para mim também. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Um abraço fraternal a todos, em especial para os meus irmãos e alunos do Seminário Presbiteriano. Espero que vocês tenham entendido. E aqui, mais uma vez, vamos fazer um fechamento sobre o verbo no futuro. Primeira coisa que você vai ver, você vai querer a voz ativa e média. Então, você vai acrescentar um sufixo temporal entre a raiz do verbo e entre a terminação pessoal, que é o sigma. E aí você vai perguntar, o verbo é regular ou irregular? Se for regular, a pergunta começa em vogal ou em consoante? Se começar em vogal, simples, acrescenta o sigma e corre para o abraço. Se for em consoante, a raiz terminando, você vai acrescentar o sigma e vai para aquela tabela que eu já falei de modificações da aula passada. Beleza. Agora eu quero a voz passiva. A voz passiva eu volto e pergunto, é o mesmo sufixo temporal da voz ativa e média? Não. O sufixo temporal agora é theta, eta, sigma. Volta a mesma coisa. Pergunto, o verbo é o quê? Em consoante ou em vogal? Em vogal, theta, eta, sigma, acrescenta, corre para o abraço. Se for uma consoante no verbo regular, eu vou fazer a modificação e tem essa tabela que eu dei para vocês. Então, esse é o jeitão que você vai trabalhar o futuro. E se for uma raiz irregular, o nome já diz. Aí você vai consultar outras tabelas. Dá para entender isso? Tem verbos que você vai mexer tanto que você vai memorizar as transformações dele. Mas tem verbos que você não vai usar tanto. Então você consulta a tabela e pronto, e fica tranquilo. Eu quero chamar a atenção para isso, porque a pessoa vê o verbo crescendo, vai ficando desesperada. Não, você não tem que olhar nisso. Você tem que olhar nos passos que eu dei para você. E ir montando sistematicamente e de forma organizada o verbo. Tá ok? E não ter medo. E fazer os exercícios e voltar. E às vezes é um detalhezinho que você não viu. E no mais, é a repetição. Tá ok? Eu espero que você tenha aproveitado bastante. E um abraço muito grande. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo com os meus irmãos e amigos. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o teu nome seja glorificado. Obrigado por este curso de grego 2 completo. Em nome de Jesus. Amém. Então, nos vemos mais adiante. Forte abraço e que Deus possa ser glorificado na sua vida. Um abração.